Já comentei aqui um tempo atrás sobre esse livro aqui, ó, muito interessante, tá? Embaixadores do Reino. Como glorificar a Deus através das finanças. É um livro cristão, tá? Da Igreja Adventista. Sua escritora se chama Camila Russo. Aí cheguei aqui no 5º capítulo e é interessante que ele traz aqui uma reflexão do que a gente leu até o momento, tá? Ele traz aqui 7 prioridades, que é o quê? Buscar, trabalhar, receber, honrar, doar, poupar e desfrutar, tá? 7 prioridades, tá? E o que acontece dentro dessas prioridades, que é uma escala que tem que ser seguida? Muita gente erra onde? Pega a última etapa, que é desfrutar, e joga lá na frente. Isso aí muita gente faz. E como você faz isso, provavelmente? Que é o seguinte, ó. Qual é o erro? Qual é o erro principal? É querer desfrutar o que ainda não colheu. Ou colher o que ainda não plantou, né? São exemplos mais comuns de desordem financeira. Mas como é que é isso, Jônia? Colher antes de plantar, né? Como é que funciona isso? Você quer ter o benefício antes do processo. Eu já falei um tempo atrás aqui sobre o processo. Se você quer uma fruta, e você quer uma fruta que você desenvolveu, que você plantou, você não vai conseguir plantar uma semente hoje para colher essa fruta amanhã. Tem um processo aí, tem um tempo a ser seguido aí, para você estar conquistando essa fruta que você plantou. A questão da analogia aqui com a fruta, né, com a planta, é perfeita, porque você pega a semente, você planta, você aduba a terra, você rega, tem o período de crescimento da árvore até o momento dela dar o fruto, certo? Até então, você não tem para onde fugir, você tem que esperar esse processo, você tem que passar o processo, entende? E muita gente não quer passar o processo e já quer desfrutar. E como é que ele consegue desfrutar antes do processo? É fazendo um empréstimo, entende? É utilizando o cartão de crédito, entendeu? É pegando com um banco ou agiota, aí é pior ainda. Muita gente tem entrado nessas questões. E aí entra uma questão de juros, de dívidas, que atrapalha tudo. Então esse é um erro crucial, você querer desfrutar antes, né, de buscar, antes de trabalhar, né? Antes de honrar, antes de poupar, antes de doar. Um ponto principal que ela coloca aqui, eu já falei também, é em relação a você se pagar. Você tem que se pagar. Como é que eu me pago? Poupando. Quanto você acha que você deve receber? E esse é um momento maravilhoso, porque é você estipular o teu salário. Você estipular o teu salário, quanto que você acha que você deve receber pelo que você fez durante esse mês inteiro? E aí? É R$100? É uma porcentagem do seu salário? Quanto que você tem se pagado hoje? Nada? É justo isso? Hoje a gente consegue fazer o amanhã. Então, se você não está poupando nada hoje, como é que vai ser o seu futuro? Você sempre está com essa visão. Sempre está pensando como é que você vai estar lá na frente. E eu sempre digo, o tempo é o seu amigo. Entendeu? O tempo ele vai passar de qualquer jeito. Tenho aqui outro ponto aqui importante, que é um erro comum, que é o quê? Ter em mente o seu salário bruto. Muita gente erra, por quê? Vou te dar um exemplo. A pessoa trabalha e ganha o bruto R$5.000. E ela coloca na mente dela que ela tem R$5.000 para gastar no mês. Só que não funciona assim. Você tem que ter um controle básico. Isso aqui é o básico do básico. Vou te dar um exemplo. Hoje, 2025, peguei uma tabela aqui de R, né, e INSS 2025. Então, se a pessoa tem o salário bruto de R$5.000, o líquido que ela tem é R$4.034,25. Então, se você tem em mente o teu salário bruto para gastar dentro do mês, você está equivocado, tá? Porque o que vem na sua mão de cara é isso, é praticamente menos R$1.000, tá? Porque imposto de renda fica ali em torno de 450 e o seu INSS fica em torno ali de 500, entendeu? Então, se você tem em mente que você ganha R$5.000 e acha que pode gastar R$5.000, você está errado, beleza? E aí tem o seguinte, ainda tem outro ponto. Esse é um livro cristão, tá? E ele trata a questão de dízimo. Então, se você tem o seu salário de 5.000, você tem ali o desconto de imposto de renda e INSS, você tem que também abater o dízimo. 10% desse valor aí é o dízimo. Então, aí eu te pergunto, como é que você está tratando o que você recebe? Você está tratando o teu salário de gasto no mês como o bruto? Ou você está fazendo essa diminuição do salário para saber qual é o líquido de fato aí que você pode estar gastando, tá? Isso daqui a gente consegue pegar, esse líquido que você tem para gastar durante o mês, na assessoria a gente consegue pegar isso aí quando a gente faz a classificação lá da estratégia 50, 30, 20, certo? 50% é o fixo, 30% ali de variável e 20% de investimento, tá? Inclusive aqui no livro mesmo, a Camila ela cita isso, tá? De você no caso estar colocando ali 20% da sua renda ali, né? Para a sua aposentadoria, para a sua poupança, para você estar se pagando, tá bom? E esses 20%, sim, assim como o dízimo também, ele é tratado em cima do bruto, tá? Então, se você ganha 5.000, 10% vai ser os R$500 de dízimo, tá? E se você pega aí, no caso, 5.000, a sua poupança, né, deve ser lá os R$1.000, 20% lá, entendeu? Então, ó, para fechar aqui, algo principal
E aqui a Camila traz no livro também como uma péssima ideia para você se pagar, é você deixar para poupar o que sobra. Cara, não funciona, não funciona. Se você deixar para poupar com o que sobra, você não vai conseguir guardar nada. E a sua vida não vai mudar. Porque quando você consegue fazer uma reserva de emergência, quando você consegue poupar, cara, isso te dá uma paz absurda. Por quê? Você sabe que se acontecer qualquer coisa, você não está sozinho. Você não vai precisar entrar numa dívida de um cartão de crédito, né, por exemplo, para estar eliminando essa emergência. Você sabe que se acontecer qualquer coisa, você tem um valor ali guardado para você estar cumprindo essa obrigação aí que apareceu. Beleza? Então, pega a dica aí. Quem se interessar por esse livro aqui, ó, fala comigo que eu dou um jeito de chegar para você. Valeu? Tamo junto, forte abraço.